Nesta aula, nós vamos aprender a criar uma área de preservação permanente envolvendo uma nascente e o trecho de rio que é criado após ela. Para isso, nós vamos utilizar objetos CAD, como polilinhas e comandos como offset, e também utilizaremos objetos Civil 3D, como alinhamentos, rótulos e parcelas. Para finalizar, vamos inserir uma hachura para poder ter um resultado um pouco mais bacana. Então, para começarmos, vamos abrir o desenho app, que vocês vão encontrar na coleção de desenhos do nosso curso, e vamos ver que nós temos aqui um trecho de rio, onde eu tenho aqui a minha nascente, o ponto mais a montante, e ele terminando aqui embaixo. O que acontece? Para eu saber exatamente o que fazer, eu tenho que primeiro medir a largura desse trecho. Então eu venho aqui na minha aba Analyze, venho utilizar essa primeira opção aqui, Distance. Então eu vou pegar esse ponto aqui, Endpoint, e esse ponto aqui, Endpoint. Olha aqui o que ele mostra para mim. Eu tenho mais ou menos uns 10 metros de largura. Então, qual que é a legislação para 10 metros de largura? Você tem uma área de preservação permanente de 30 metros para cada margem. Então, o que eu vou fazer? Offset, que é um comando para gerar segmentos paralelos, distância 30, e vou utilizar cada margem aqui, 30 para cá e 30 para lá. Então, simplesmente utilizando objetos CAD, a gente já conseguiu achar a área de preservação permanente nas laterais desse curso d'água. O que nós vamos fazer agora? Inserir a área de preservação permanente na nascente e finalizar aqui embaixo, colocando também um círculo para deixar mais bacana o resultado. Depois disso, nós vamos criar as nossas parcelas. Para finalizarmos a nossa área de preservação permanente, vamos inserir um círculo aqui embaixo. Então, eu chamo o comando círculo com a tecla de atalho C. Vou especificar o centro, que é o que ele está me pedindo. Endpoint. Vocês podem estar me perguntando por que eu não estou usando o Snap e sim selecionando o ponto de precisão que eu quero. Eu estou fazendo isso por causa dos contornos da minha superfície, que às vezes me atrapalham. E agora eu trago até o meu endpoint aqui, ó. Podem ver que eu tenho vários endpoints nesse desenho. Por isso que eu deixo ligado, na verdade desligado o Snap, para que eu selecione o ponto que eu queira. Então eu venho aqui, clico, e eu já posso cortar utilizando o comando Trim. Seleciono esses dois segmentos para dizer que eu quero cortar só o que está dentro aqui. Selecionei, Enter, venho aqui e excluo. Tá vendo? Então eu já fiz essa primeira parte. Agora nós vamos fazer aqui em cima. Só que aqui em cima tem uma legislação. Que legislação é essa? Em uma nascente, mesmo que ela seja temporária, você tem que ter um círculo de 50 metros de raio. Então o que eu faço? Círculo, seleciono o ponto onde ela nasce aqui, ele me pergunta o raio, 50, e agora nós vamos cortar os pedaços que não são necessários. Trim, seleciono esse pedaço aqui, corto esses dois trechinhos, depois seleciono esses dois aqui e corto também esse trechinho. Então, para a via de desenho, a nossa app já está pronta. Bom, agora que nós já temos todo o nosso traçado feito aqui da app, nós vamos transformá-la em parcela. Por que transformar em parcela? A parcela é um objeto civil 3D muito bom, muito interessante para quem quer representar uma área, um terreno. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar em parcela para que ele mostre para nós as características desse terreno. E qualquer modificação que você faça na parcela, ele também mostra para nós mudanças nos seus rótulos. Então, como que eu faço isso? Parcel, aqui em Home. Vejam bem, como eu já tenho o traçado, eu vou utilizar Create Parcel from Objects. Então, eu clico aqui, vou selecionar todo o meu traçado de app, todo ele. Depois que eu selecionei, olha aqui, selecionar linha, arcos ou polilinhas para converter em parcelas. O que eu faço? Enter. Aí ele pergunta para mim o estilo aqui, o estilo de rótulo. Vejam que eu tenho aqui um estilo criado chamado app. Para fazer isso, basta vir aqui do lado, ó, e colocar Create New. Eu criei um novo e coloquei app. Vamos ver algumas características dele? Editar a seleção atual. Olha só, eu tenho aqui como colocar um nome,
um design, uma seção, o que vai ser mostrado. Então é só vir em Create New e criar o seu de app se você quiser. Então vamos clicar aqui em OK. Eu tenho também um estilo de rótulo, um label style, que também está com app, mas eu vou deixar por enquanto esse name, square meter e acres aqui, porque ele é bastante interessante. E vou clicar em OK. Feito isso, está criada a minha app. Olha aqui as informações dela. App, a área dela em metro quadrado é a área em acres. Se eu não estou gostando do rótulo aqui, basta utilizar o comando move e trazer ele mais para cima aqui, onde ele vai ficar melhor representado. Ó. Olha aí, então está pronta a nossa app. Para finalizar, vamos inserir uma Ashura utilizando o comando hatch. Então, tecla de atalho H, Enter. Ele pergunta se eu quero um ponto interno, mas o ponto interno, no caso da superfície, não vai ser muito interessante, porque olha só, o contorno já define uma área fechada para mim, então eu utilizo Select Objects. O que eu faço? S, Enter. E vou selecionar toda a minha app. Olha só. Agora que eu já inseri a Ashura, basta clicar nela e vir aqui selecionar os padrões dela. Nesse caso, eu vou usar uma Ashura sólida, mas se você quiser, você pode usar as demais, os modelos tem aqui. Vou modificar a cor para um azul bem clarinho e vou modificar aqui a transparência. Ó. Vou aumentar a transparência para poder visualizar fora da minha Ashura. Olha só aumentar a transparência aqui e visualizar o resultado. Ó. Tá vendo aqui? Que ela formou para nós a app transparente. Essa transparência de Ashura é muito interessante para projetos de infraestrutura, em que você quer ver o que tem por debaixo da Ashura. Então está criada a nossa app, representada por uma Ashura para podermos visualizá-la melhor, e utilizando uma parcela onde nós podemos ver os resultados dessa app. Nesta aula, nós aprendemos a criar uma app envolvendo um curso de rio e uma nascente. Para isso, nós utilizamos objetos CAD para traçar a app, transformando ela em parcela, pois é um objeto civil 3D extremamente útil para quem quer representar uma certa área, e utilizamos uma Ashura com transparência para que nós pudéssemos visualizar melhor a nossa área de preservação permanente.